Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. E hoje o nosso tema do nosso programa vai ser sobre Aura Miguel, a repórter dos Três Papas. É por isso que hoje tenho aqui comigo a Aura Miguel. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito gosto. Como sempre, antes de começarmos o nosso programa, nós começamos sempre com um momento de oração. Hoje temos aqui a nossa mesa do nosso pequeno almoço e vamos, não sei se em sua casa costuma fazer isso, mas na minha costumamos. Sempre antes da nossa refeição nós fazemos sempre um momento de oração. Vamos rezar todos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Deus todos os alimentos que Ele coloca nas nossas mesas, toda a providência que acontece diariamente nas nossas vidas. Também pedindo para que Ele venha em auxílio daqueles que não o têm. Pedindo a intercessão da Virgem Maria sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia que está a começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aura Miguel é jornalista portuguesa que ao longo da sua carreira já acompanhou 3 papas e fez mais de 100 viagens papais por todos os continentes. É jornalista desde 1982, é editora dos assuntos religiosos da Rádio Renascença desde 1985 e acompanha os papas desde 1986. Licenciou-se em Direito e tem uma pós-graduação em Ciências da Informação. Ora, Miguel, espero não ter-me enganado em nada, mas sempre antes de começarmos a nossa conversa, nós sempre perguntamos ao convidado quem é que ele é. Quem é Aura Miguel? Bem, eu nasci perto de Sintra, na altura ainda era uma aldeia, Meio Martins, agora é um satélite com milhares e milhares de habitantes e pronto, uma infância tranquila, estudei num colégio e percebi que preferia o lado das letras do que das ciências. Foi mais por exclusão de partes o meu percurso naquele discernimento inicial. Sim. Mas também vi logo que não tinha paciência para ser professora, nem estar assim muito tempo quieta. Sim. Sempre gostei imenso de viajar, os meus pais também viajavam muito e levavam-me sempre, que eu passei a ter isso também, um grande entusiasmo. E pensei estudar Direito, não tanto para ser advogada, como de facto confirmei que não era bem o que eu gostava, ou juiz, ou assim, mas porque achei que dava hipótese para seguir a carreira diplomática e assim podia viajar e era o máximo, portanto, em tanto tempo conheci um país novo. Sim. E gostei muito, portanto, entretanto, entrei para a Universidade Católica, onde estava um leque dos melhores professores, porque aquilo foi logo a seguir ao 25 de Abril, foram saneados dos outros lados e ali era, de facto, uma faculdade espetacular, com tudo o que era grandes mestres. Gostei muito do tempo da universidade e fiz uma cadeira que era História Diplomática e que me deu, consegui uma boa nota, que era ainda mais entusiasmante para mim. Sim. E o professor, na altura, era o professor Borges Macedo, que no final eu expliquei-lhe que queria ir para a carreira diplomática e ele, na altura, era o júri no Ministério. E disse, está bem, quando faltar um ano, porque o acesso não era todos os anos, era só de 3 em 3 anos. Quando eu acabei, tinha que esperar 2 anos e meio, mais ou menos. E ele disse para eu ir ter com ele um ano antes, porque o exame, não sei como é que é agora, mas era muito difícil, 20 temas, davam 20 temas, e só saía um durante 3 horas, portanto tinha que saber os 20 temas bem. Portanto, ele disse, quando faltar um ano, venha ter comigo, porque normalmente a lista dos temas saía nessa altura. Só que, entretanto, o que é que eu fiz? Estágio de advocacia, confirmei que não era por aí. E fui convidada, ainda já no último ano da universidade, para colaborar num jornal sobre a atualidade religiosa, que eu fazia aquilo, pronto, com interesse, mas não. E, por causa disso, passei para o semanário, porque, na altura, o diretor desse jornal, que era à tarde, por isso é que eu comecei em 82, mas, na verdade, como jornalista mesmo, foi um bocadinho mais tarde. Mas comecei a experiência de escrever e participar nesta aventura de jornalismo, de facto, em 82, e coincidiu, curiosamente, com a visita do Papa João Paulo II cá, que eu nem sonhava de todo ser jornalista. Portanto, foi mesmo uma data histórica, mas à margem da minha carreira nessa altura. E é no semanário que eu me cruzo com o então diretor de informação da Renascença,
que me perguntou se eu não queria trabalhar para lá. E eu não queria trabalhar para a rádio, eu queria era ser diplomata. Sim, sim. E disse-lhe que não. Ele disse assim, mas é que sabe, eu tenho especialistas na redação de economia, de política, da África, de desporto, e tenho um setor religioso, estritamente religioso. E o que eu quero é um jornalista na redação. O setor religioso era uma secção religiosa dentro da rádio. O que eu quero, disse ele na altura, isto foi em 84, por aí, 83, 84, o que eu quero é uma jornalista, que era eu, era o que ele queria, que eu fosse para o meio da redação, portanto, dos monstros do jornalismo, para falar de igreja. Ele disse, eu quero alguém com que fale, assim como os outros falam dos outros assuntos de especialidade, quero que vá para lá falar de igreja com linguagem normal. Um grande desafio. Porque às vezes é muito beato, às vezes é muito teológico, e eu quero que se dê notícia sobre a vida da igreja normal. Sim. E eu pensei assim, deve ser interessante, eu depois quando for embaixador vou dizer que fiz rádio. Ainda lá estou. Sim. Então, tive que começar do princípio, porque quem estuda Direito está habituado a fazer grandes teses, escreve imenso, a explicar uma ideia. Rádio, o máximo de uma notícia ideal é 50 segundos. Um minuto às vezes já é demais. Sim. Portanto, a ideia-chave e pouco mais, e umas frases curtas. Portanto, reaprendi, achei aquilo um grande desafio. Ainda por cima, porque o meio rádio, os acontecimentos estão sempre a dar-se, não é? E, portanto, vi que aquilo ali não havia nenhuma rotina. Quer dizer, podemos sempre cair na rotina em qualquer coisa. Mas, por excelência, a adrenalina e todos os dias diferentes conquistou-me. E, portanto, fui falar com o meu professor. Sim. E, quando chegou à altura de fazer o exame, expliquei-lhe que estava a gostar e ele disse, se gosta, fique. Porque a comunicação social, isto foi em 84, 85, ele já tinha intuído isso. A comunicação social pode-se fazer muito bem ou muito mal à sociedade. E assim, a menina tem formação, fique lá até se fartar. Olha, está até hoje. Moral da história, acabei por viajar muito mais, porque eu, quando entrei não era para seguir o Papa, era só para fazer notícias de igreja. E pronto, e este caminho levou-me a seguir o Papa, que viajava muito, João Paulo II, e assim foi até hoje. Os caminhos de Deus, isso é muito bonito. Nada planeado, no entanto, o critério, eu tenho para mim que é bom, é perceber o que é que não me corresponde, não é? Exato. E, portanto, ir procurando onde é que é. E assim nada se perdeu da sua formação não, que teve pelo lá contrário, atrás. Ajudou bastante. Exatamente. O Direito ajudou muito. Então, olha, vamos então tomar um chazinho. Vamos. Aqui. Fique muito obrigada. Vontade, nada. Como é que começou a sua jornada como vaticanista? Isso foi assim, e depois quando eu percebi que então ficava, entusiasmei-me com o conselho do meu professor, não é? Sim. Para seguir o jornalismo, então fiquei, e aí na altura era só seguir a vida da igreja, portanto lembro-me, ainda não havia autoestrada entre Lisboa e Fátima, e não era costume, nem havia esse hábito dos jornalistas virem seguir a Conferência Episcopal, nem pensar. Então, lembro perfeitamente, aquilo era uma aventura, era quase um dia de viagem, vinha-se para Fátima e ficava-se cá, não era propriamente ir e vir. E no início aquilo ainda foi muito difícil eu conseguir saber o que é que os senhores bispos estavam a tratar, porque eles de repente viram aparecer uma leiga, uma mulher jornalista, a querer saber o que é que eles estavam reunidos e sobre que assuntos. Sim. Ao princípio eles olhavam-me assim, às vezes nem me olhavam, passavam. E houve houve dois, sobretudo, que foram muito amigos, quer dizer, foram sensibilizadores. Sim, acolheram-me. Um foi o Dom Serafim, que me lembro perfeitamente que foi corajosíssimo, porque convidou-me, via-me pendurada lá nos corredores à espera que alguém falasse comigo, não é? E ele veio-me buscar para lanchar com eles. Portanto, eu achei muito corajoso. Sim. E o outro, que também acabei por ficar muito, muito amiga dele e foi muito decisivo também na minha carreira, foi o Dom Maurílio de Gouveia, que já faleceu. E que era um muito, muito bom homem, muito meu amigo, e com quem eu muitas vezes tirava dúvidas ou desabafava com ele sobre algumas incompreensões em relação ao jornalismo e a comunicação da Igreja, que aliás ele foi responsável pelas comunicações sociais nessa altura. E ele também foi determinante, aliás foi a primeira viagem que eu fiz fora de Portugal como repórter, foi graças a ele, porque ele propôs à Renascença enviar-me para fazer a cobertura do Congresso da Imprensa Católica em Nova Delhi. E, portanto, foi assim que começou, e no regresso, em vez de voltar para Lisboa, fiz uma escala em Roma para ir a Assis,
fazer a cobertura daquele histórico encontro de João Paulo II sobre a paz, com os principais líderes das principais religiões. Portanto, o meu batismo de Papa, vamos dizer assim, foi nesse encontro histórico em Assis. E a partir daí, depois gradualmente, a Renascença, como o Papa João Paulo II já estava muito protagonista, portanto, isso foi em 80, ele foi eleito Papa em 78, não é? Sim. E, portanto, só depois em 87 é que me mandaram para a primeira viagem à Polónia e por aí fora. Mas na altura eu ainda não viajava no avião. Isso foi um percurso que gradualmente se foi conquistando, que é mesmo assim, porque para conseguir ter acreditação permanente junto da Santa Sé é um bocado difícil, tem que se mostrar trabalho feito, e depois só foi possível no final de 89. Por falar nessa primeira viagem à Polónia, quer-nos falar um bocadinho dela? Então, o muro ainda não tinha caído. Portanto, ainda era a cortina de ferro, ainda era preciso ir à embaixada, ter uma entrevista para perceber, eu ia cheio de nervos, achar que me iam chumbar, que não me iam dar o visto, porque era preciso um visto para ir à Polónia. Mas nessa viagem que eu tinha feito à Índia, por sorte, como era um congresso de imprensa católica, havia jornalistas católicos do mundo inteiro e havia uma delegação da Polónia, com quem eu fiz amizade. Olha. Eram vários jornalistas, um deles era de Cracóvia, Henryk Wozniakowski, grande amigo meu, que o pai dele era íntimo amigo de Karol Wojtyła. E ambos escreviam para a revista Znak. E ele era da revista Znak. E, portanto, fizemos-nos amigos. Mal eu sonhava que depois haveria de ir à Polónia poucos meses depois. E então contactei com ele e foi uma aventura incrível, porque ele depois até me acolheu em casa de um amigo na Polónia. Portanto, foi muito mais interessante a minha primeira viagem à Polónia, porque contactei com a Resistência, não é? Com o círculo cultural do tempo do cardeal Wojtyła, e ao mesmo tempo fazer a cobertura. Portanto, aquilo depois foi cheio de peripécias. As minhas peripécias nas viagens papais parecem os livros do Tintim. mas fascinada, claro. Entretanto, via passar assim com ar digno e superior uns colegas que chegavam com uma coisa assim ao pescoço, dizia "Volo papale". Eu morria de inveja, porque eram os que vinham no avião com o Papa. E claro que o meu grande sonho era um dia chegar a esse patamar. E felizmente, graças a Deus, isso aconteceu depois, alguns anos depois. Quando chegou a sua primeira viagem com o Papa, quando a chegou a fazer, a ir no avião com o Papa, qual foi o sentimento que teve? Olha, eu praticamente nem dormi nessa noite. Isso já foi mais tarde, não é? Sim. Portanto, foi em 1990, em janeiro de 90. E com uma expectativa 100% fascinada, a achar que é tudo maravilhoso como João Paulo II. Sim. E aí foi o meu primeiro choque realista, vamos dizer assim, porque eu era das mais novas, até nessa altura havia pouquíssimas mulheres, e impressionou-me, quer dizer, não venho aqui fazer queixa de ninguém, mas é para dizer que o privilégio que é viajar com o Papa no avião, não é? Claro. Acompanhá-lo, conviver com ele. Sim. Mas o que me chocou mais foi que a maioria dos meus colegas, sobretudo os italianos, que já há muitos anos, eu penso agora como eu, tantos anos de experiência, não estavam nada entusiasmados. Era quase como um frete, porque é muito duro. Viajar com o Papa é muito duro porque implica muitas horas antes do Papa chegar, temos que lá estar, portanto é tipo dormir pouquíssimas horas, é tudo sempre muito cansativo por causa das regras de segurança. É tudo intenso. E, ao mesmo tempo, o esquema é sempre o mesmo, portanto, a mim o que me chocou foi que parecia que já não esperavam nada. Os mais velhos já era uma rotina de tal maneira que, a certa altura, paradoxalmente, às vezes, a maior curiosidade é onde é que vamos jantar hoje à noite, num país diferente. E eu pensei, mas se ser vaticanista é assim, é acabar assim, eu não quero. E percebo que manter a frescura do primeiro dia, não é? Sim. Aquele início de entusiasmo de quem espera tudo com o olhar escancarado, que era como eu estava, eu pensei, eu gostava de viajar sempre assim. Mas não é fácil, porque a rotina instala-se mesmo que a gente não queira, não é? E o ramo-ramo da vida cotidiana paradoxalmente, até achei interessante, porque uma vez ouvi uma conferência de um monsenhor daqueles fundamentais na liturgia, portanto, que está sempre ao lado do Papa, não é o atual, nem era o anterior, era o outro, que testemunhava que às vezes
olhar para o Papa João Paulo II, ele tinha acompanhado João Paulo II, e ver a intensidade com que ele celebrava todos os dias, que aquilo era uma lição para ele, que às vezes já entrava numa rotina até a celebrar, ou até conviver com o Papa como se fosse normal. Ora, Sim. não é normal, não é? É um verdade, privilégio. É um privilégio. Pronto. E isso marcou-me muito logo no princípio, se calhar ainda bem, porque obrigou uma espécie de tensão permanente E a para fazer a aproveitar. diferença também. Isso não sei, isso depois as pessoas é que avaliam, mas para mim própria, Sim. entrar num avião e não esperar nada daquela viagem, mas assim mesmo, por exemplo, uma vez um colega meu, foi logo também em 1990, portanto, a minha primeira foi em janeiro, depois esta foi em maio. Íamos a Malta, ele já era bastante mais velho. Assim com ar sempre um bocado de tédio. Era terrível. E sentou-se ao meu lado, porque era portuguesa, nova, e tinha acabado de chegar ao grupo, e sentou-se ao meu lado e perguntou: vocês lá em Portugal interessam-se assim tanto por Malta para mandarem um jornalista? Claro que eu fiquei logo picada, não é? E disse: Sim. se o Papa sai de casa, qualquer que seja o país que visite, interessa-nos. Ele, tipo, acha que ia dar uma lição de moral ao sénior, meu Sim. colega. E ele vai com o mesmo ar e diz-me assim, sabes, ele trabalhava num jornal importantíssimo italiano, bastante, digamos assim, laico. E diz-me assim, eu só me interessa por duas coisas. É que Malta é perto da Líbia e nunca se sabe o que é que o Gaddafi pode fazer. E por outra razão, é que o Papa está velho e pode acontecer qualquer coisa. Este morreu primeiro que o Papa. Portanto, para mostrar como até no círculo próximo do Papa, ele também viaja com pessoas, quer dizer, que não são propriamente amigos, quer dizer, que são, claro. estão ali por outros objetivos. Motivos. Pronto, isso também me chocou, porque afinal as pessoas acham que viajar com o Papa é tudo maravilhoso. Não, e às vezes há uma inteligência do mal a bordo do avião papal que é muito doloroso. É desafiante. É desafiante, porque depois é preciso saber dar as razões. Claro. E eu acho que um dos problemas, pelo menos vejo assim, do nosso tempo na Igreja, é que as pessoas já dão por adquirida a fé, já entram nesta tal rotina e a certa altura depois já nem se percebe bem as razões e mais tarde ou mais cedo a fé murcha. Exatamente. No pontificado do Papa João Paulo II, foi convidada pelo Santo Padre a escrever uma das 14 estações da Via Sacra, de Sexta-feira Santa, presidida pelo Sumo Pontífice no Coliseu de Roma. Como é que surgiu este convite? É assim, o Papa Paulo VI tinha esse hábito, chegou a convidar pessoas de fora para fazer as meditações e João Paulo II continuou. Mas quer dizer, as pessoas que convidavam eram grandes intelectuais e pessoas, até a própria Madre Teresa também fez, e o Patriarca de Constantinopla. Os jornalistas nunca tinha acontecido, nem aconteceu. Se calhar foi uma experiência má. Eu só sei que um belo dia eu estava na redação, toco o telefone, e nós, claro, qualquer vaticanista gosta de ligar para o porta-voz do Papa, que ele atenda e que nos responda às nossas dúvidas, que nem sempre acontece, e era muito difícil, tínhamos que passar por vários filtros, ligar para a sala de imprensa, chegar à secretária, que tomava nota e quase nunca a gente tinha sorte de falar com o porta-voz. Ao contrário, nessa tarde, eu estava muito bem lá instalada na minha secretária, toco ao telefone e era o porta-voz em pessoa, era a secretária dele, a dizer, vou-te passar o diretor. E eu pensei, que estranho, o diretor da sala de imprensa a telefonar-me. Ele era muito meu amigo, o doutor Joaquim Navarro Valles, também já morreu. Pergunta-me assim, estás sentada? Felizmente estava sentada. E diz-me, venho agora do Palácio Apostólico, que é onde morava o Papa, este agora mora em Santa Marta, mas no fundo é a residência do Papa. A residência papal. E tivemos uma reunião, isto foi em fevereiro, e o Papa decidiu escolher 14 jornalistas para cada um escrever uma meditação das 14 estações da Via Sacra do Coliseu da Sexta-feira Santa, e tu és um deles, um desses jornalistas. Eu fiquei em silêncio. E ele perguntou, ainda estás aí? Sim, mas eu não sei fazer isso, eu não sei lá, eu vou escrever para o Papa rezar, não sei fazer. Sim, então risco que te leste. Eu, não risco. Claro, ele estava a meter-se comigo e disse, tens que fazer 2 textos diferentes, um sobre a meditação propriamente dita e outro que é a oração a seguir à meditação, e por DHL vai seguir uma espécie de parâmetro do que eles querem, com indicações e algumas exemplares das anteriores. Olha, eu fiquei com um estado de nervos que ele vai, a certa altura, pergunta assim, e nem sequer não me perguntas qual é a estação que te calhou.
E era a crucificação ainda por cima. Portanto, eu tive umas 2 noites de insónia e pronto, e depois foi uma aventura, porque realmente o Papa arriscava. A coisa que eu mais retenho, claro que foi inesquecível para mim, foi talvez um dos momentos mais importantes, não, o mais importante, talvez o segundo mais importante tenha sido a entrevista que consegui com o Papa Francisco, mas nesse momento era de uma desproporção total, quer dizer, era uma desproporção. Como é que o Papa João Paulo II, devotíssimo da Via Sacra, rezava a Via Sacra todas as sextas-feiras do ano, não era só na Quaresma, e nada interrompia até acabar de rezar a Via Sacra. Sabia muito melhor escrever meditações do que nós. Aposta em nós, quer dizer, que esta matéria da oração saísse debaixo da terra, não é? De nós, de quem está na realidade. E isso foi muito bonito e deve ter sido uma grande dor de cabeça para os monsenhores da liturgia, porque nós fomos todos a Roma para uma reunião com eles e aquilo era uma dor de cabeça, estávamos todos e já tínhamos mandado os textos, só que entretanto cada um lia a sua. E logo o primeiro era um americano, de uma agência católica dos bispos norte-americanos, e era a condenação de Jesus e falava imenso. E a certa altura o monsenhor, não lembro qual era, disse, John, chamava-se John, tu já agora se falasses em Jesus em alguma parte do teu texto, convinha, porque ele tinha... O segundo era um japonês, o Hiroshi, ainda lá está, na sala de imprensa, que era só o Japão e os mártires do Japão, e falou o Japão o tempo todo, e o monsenhor dizia, Hiroshi, o Santo Padre, tem um grande amor ao Japão e aos japoneses, mas lembra-te que isto é mundo ou visão, é para as igrejas do mundo inteiro, tens que arranjar uma maneira... Portanto, todos fomos corrigidos, claro, mas foi um momento maravilhoso, talvez o momento mais importante, inimaginável também, que tive o privilégio de ser envolvida. Depois, no final, nós fomos convidados para acompanhar tudo lá no Coliseu, por trás onde o Papa se sentava. Ele já estava muito doente nessa altura, foi 2002. E depois cada um de nós podia ir cumprimentá-lo no fim. Eu passei a Semana Santa toda, foi uma Semana Santa maravilhosa para mim. Claro. Não é? A Semana Santa toda a pensar o que é que eu lhe digo, achava tudo ridículo, o que eu lhe ia dizer, era obrigada, rezo por si, que a certa altura achava tudo pouquinho. Depois pensei naquele episódio em que Jesus pergunta a Pedro, amas mais do que estes? Porque o Pedro tinha sido um desajeitado, não é? Tinha só feito as neiras e ele pergunta-lhe isto. E eu pensei, pois ele é definido, o mais atinado era o João. Sim, era o João. E, no entanto, o Papa é o outro. E eu isso tinha pensado muito e pensei, é porque ele é o que ama mais. Amas mais do que estes. Coitado, ele ficou desajeitado com a pergunta, mas respondeu, tu sabes tudo, Senhor, não é? E, portanto, aquele é o que mais ama Jesus, por isso é Jesus que o escolhe para Papa. Então disse-lhe isso quando cheguei. Disse, Santo Padre, obrigado por amar tanto Jesus Cristo. E ele vai e faz-me uma festinha, assim é espetacular. Porque ele habituou-se, talvez por ser português e falar de Fátima a toda a hora, fazia-me umas festinhas na cara. Eu acho que a minha bochecha, costumo dizer que é uma relíquia. Mas foi espetacular, foi assim uma coisa, foi maravilhoso. Imagino que deve ter recordações inesquecíveis e que podem não estar fotografadas, mas vão ficar sempre na memória do coração. Não é verdade, Aura Miguel? É muito precioso, sim. E a primeira parte do nosso programa passou a voar. Estaria aqui a ouvi-la eternamente, porque realmente estas partilhas, elas enriquecem-nos e transformam também o nosso coração e a nossa forma de ver também o Santo Padre. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com a Aura Miguel, que dispensa apresentações, que com certeza aí em casa a conhece muito bem, que nos vem falar sobre o seu percurso com os Papas, que já são, o seu percurso já foi feito com 3 Papas. Partilhe connosco em que momentos é que conseguiu falar pela primeira vez com cada um deles. E como é que foi essa conversa? Sim, a primeira vez foi um episódio divertidíssimo, porque todos os bispos, todas as conferências episcopais, todos os episcopados obrigatoriamente vão prestar contas ao Papa, chamada a Visita ad Limina. Sim. Antes, nessa altura era de 5 em 5 anos, agora às vezes até é mais alargado. E aconteceu isso em 87, portanto eu tinha começado
a minha aventura a seguir as reportagens do Papa, não é? Em 86, em junho fui à Polónia e em julho de 87 os bispos portugueses foram a visitar de Límina e a Renascença mandou-me como repórter. E o presidente da Conferência Episcopal, nessa altura, era Dom Manuel de Almeida Trindade, que era o então bispo de Aveiro, e era queridíssimo comigo, porque não era comum haver jornalistas a acompanhar as atividades dos bispos. E adotou-me como quase parecia uma neta, tipo neta. Era muito querido. E eles estavam todos no Colégio Português, que é, como sabe, o lugar em Roma para onde vão os padres estudar, onde ficam os bispos, e pertence à Conferência Episcopal. E eu também lá, quer dizer, não estava lá, mas ele estava ali ao lado, e ele ia todos os dias saber como é que tinha corrido o encontro com o Papa, porque todos iam um de cada vez, mas haveria um momento conjunto. E ele diz-me assim, olha, eu acabei de dar o seu nome e amanhã, às 6 horas, às 6 da manhã, esteja à frente da Porta de Bronze. Ora, descodificando esta frase, quer dizer, a Porta de Bronze é a porta que dá acesso à casa do Papa. Sim. E iam todos celebrar com o Papa na capela privada. Foi uma excitação total. E, portanto, preparei-me. Portanto, fui confessar. Pensei, não quero perder nada de nenhum momento. Portanto, melhor é confessar, fui-me confessar. E fui comprar. E depois, claro, típica, eu acho que também é da juventude. Sim, claro. Agora, se calhar, pensava 2 vezes, mas talvez não. Fui comprar a última encíclica dele. O último documento dele importante, claro, na versão portuguesa, que era, ainda por cima, Redemptoris Mater, a mãe do Redentor. E pensei, no final peço-lhe um autógrafo. Agora, eu já sei, agora com esta idade, com este tempo todo de vaticanista, já sei que não se deve pedir autógrafos ao Papa. Mas não sabia, portanto, abençoada ignorância. Lá fui eu, cheio de nervos, com o coração a bater de entusiasmo, com os bispos, para a missa na capela privada. Foi uma experiência maravilhosa, inesquecível. A missa sem homilia durou 1 hora, portanto, um momento mesmo. Quando lá chegámos, ele já estava a rezar e completamente embrenhado em oração. E a missa, sem pressa, percebe-se perfeitamente que era o ponto central da vida dele para o resto do dia. A Eucaristia. Então, acabou a missa. E depois houve imensas surpresas da minha parte, que claro que eu nem me lembrava que ninguém ia comungar, porque eles estavam a concelebrar. Pois. Portanto, ia comungar quem estava convidado, que era 3 ou 4 pessoas, eram 2 religiosas, uma irmã de um senhor bispo e eu. Portanto, de repente vêm-me chamar para ir comungar das mãos do Papa, que era também a coisa que eu não estava nada à espera, foi só surpresas. Pronto. E quando eu vim para a ação de graças, depois da comunhão das mãos do Santo Padre, pensei, eu não vou pedir-lhe um autógrafo, isto é um disparate, ele não é nenhum artista. Não tenho coragem, depois do que vi, não é? Da beleza, da intensidade da oração, mesmo do misticismo dele, achava um bocado redutor, tipo, pedir-lhe um autógrafo. Mas esqueci-me. Mal saí, fomos para a biblioteca, havia uma enorme mesa de trabalho, normalmente onde ele recebe os chefes de Estado e assim. E os bispos fizeram uma espécie de U. Sim. E eu pensei, e depois os convidados no fim, e eu pensei, vou para o fim da fila, vou querer ser a última para ganhar tempo, porque estava num turbilhão, porque tinha ali a encíclica, que era para lhe pedir para ele assinar, mas depois pensei, se calhar isto parece mal, e portanto vou ganhar tempo enquanto ele apareceu. Sim. Começou, um por um, a saudar os bispos. Eu tinha-me libertado da carteira, eu só tinha uma caneta, que era minha, que eu gosto muito de escrever com tinta permanente, era a minha caneta, e a encíclica tinha posto assim no bolso, para disfarçar enquanto eu pensava, peço ou não, então vinha, peço ou não peço, peço ou não peço, peço ou não peço. Ele chega, e o Dom Manuel de Almeida Trindade, que foi o meu avô, tinha dito, aqui está a jornalista portuguesa que trabalha para a Rádio Renascença, etc. Esteve agora na Polónia, e eu entusiasmei-me, e ele era muito afável, e eu disse, Santo Padre, podia assinar? Porque eu disse que tinha ido a pé a Fátima quando era estudante, ainda era recente, uns 3 ou 4 anos atrás, praticamente ele tinha 5 anos, ele tinha vindo a Fátima, não é? Por isso, Fátima ainda estava muito fresco. Ainda por cima era uma encíclica dedicada à Nossa Senhora e ofereci-lhe a encíclica e a minha caneta, só a parte, porque eu tinha ficado com a tampa, já tinha desatarrachado a tampa. E ele achou graça, porque eu acho que ele achava graça aos jovens arriscarem coisas fora da caixa. Sim. Pega naquilo e vai-se embora com
a encíclica na mão e a minha caneta. Vai andando, virou-me as costas com aquilo e eu pensei, agora o que é que eu faço? Vou atrás dele, fui atrás dele, eu nem olhei para os bispos. Não sabia como é que eles estavam a reagir. Mas não me interessava, interessava-me seguir o Papa. Ele sentou-se solenemente, numa mesa que lá estava, abriu a encíclica e há uma fotografia minha assim pendurada, curiosa a ver o que é que ia acontecer. Ele pega na caneta e escreve. E a caneta não escrevia. E ele diz-me assim, em português, a caneta não escreve. E eu respondi, escreve, Santo Padre, já está viciada com o meu jeito da maneira que eu escrevo. Se virar o aparo para a direita, imagina, este foi o meu primeiro diálogo profundíssimo com João Paulo II. E ele escreveu, assinou, pôs a data, que era 6 de julho de 1987, e agora tenho uma relíquia, portanto, nunca mais peguei na caneta, claro que a caneta tem as impressões digitais, etc. Portanto, ele foi-se embora, aquilo foi uma confusão, que eu tinha trocado um bocado as voltas, veio o Dom Albino Cleto, que na altura era o secretário da Conferência Episcopal, ralhar comigo e disse, francamente, ele estava sempre a ralhar, era a maneira dele se expressar, estima era assim. E veio dar os senhores bispos todos curiosos para querer ver o meu autógrafo, e diz assim o Dom Albino, francamente, tu não sabes que nós recebemos um convite, quando recebemos o convite dizia lá, expressamente proibido pedir autógrafos ao Santo Padre. E assim, olha, eu não sou bispo, portanto aqui está, ainda hoje guardo. Esse foi o meu primeiro diálogo com o Papa. Pronto, depois mais sério, já agora, foi quando eu consegui entrar a bordo do avião papal no meu voo inaugural, digamos assim, em janeiro de 1980, íamos a caminho de Cabo Verde, foi quando eu lhe coloquei a pergunta sobre a terceira parte do segredo e a queda do muro, que já tinha acabado de cair o muro em 89, e ele dá uma resposta enigmática e que depois isso motivou que eu mandasse a resposta dele para a Irmã Lúcia, e a Irmã Lúcia também colabora e responde, e portanto tivesse o privilégio também de falar com o Papa. Que bonito. E também através da resposta do Papa com a Irmã Lúcia, que depois mais tarde se viria, quer dizer, eles não revelaram muito, mas falaram do assunto. Sim. E depois isso permitiu-me que sempre que viajava com o Papa João Paulo II, sempre que falava de Fátima, ele achava graça e respondia, de tal maneira que há uns colegas meus que ainda hoje me chamam Viva la Madonna, em vez do meu nome. Sim. Tchau, Viva la Madonna, tipo, em vez de Aura, chamam-me Viva Nossa Senhora, que também acho elogiativo. Portanto, se eles fazem isso a gozar, eu não me importo. A que se deve a ligação do Papa João Paulo II à África? O amor pelo destino dos africanos, a multiplicidade de etnias e a busca pela fé? É uma grande aposta, eu creio, deste pontificado. Ele foi muitas vezes, eu acho que se contarmos, o continente mais visitado foi a África. E é por isso, é por ser talvez aqueles mais esquecidos, com ao mesmo tempo uma grande pureza sobre o que é o essencial, talvez pelas circunstâncias tão difíceis em que vivem, e que foram viagens inesquecíveis. De facto, ele praticamente dedicou parte do seu pontificado ao encontro destas populações, e com momentos inesquecíveis. Eu lembro sempre, e eram viagens muito longas e cansativas. Por exemplo, só Angola, ele praticamente quase uma semana dedicada a saltitar de diocese em diocese, com circunstâncias complicadas, porque a logística e as estruturas não é como no mundo desenvolvido. Sim, sim. E ainda foi a São Tomé, ele foi às nossas, antigas colónias, vamos chamar assim, Cabo Verde, Guiné, Moçambique? Não foi a São Tomé. Sim. Foi São Tomé também. Sim, foi São Tomé quando teve, porque a Conferência Episcopal em Angola e São Tomé, ele foi a São Tomé nessa viagem, foi a Moçambique e a Timor, mas de qualquer modo a África estava no coração dele. Aliás, não é por acaso, creio eu, que quando ele foi eleito, isso ainda não era do meu tempo, de certo modo, mas quer dizer, é muito evidente, ele herdou, portanto, ele tem um secretário particular, que foi o Monsenhor Stanisław Dziwisz, hoje arcebispo emérito de Cracóvia, não é? Mas tem sempre um secretário número 2, não é? Eles vão mudando, o Papa tem sempre 2 secretários, e ele, quando foi eleito, herdou o que vinha de Paulo VI, de João Paulo I, que era o Monsenhor McGee, um irlandês, que depois, passado um ano, depois do atentado, mais ou menos, foi substituído por um africano. E do Zaire, do Congo, sim. Portanto, e também era revelador da atenção e do interesse que ele tinha por África. E, portanto, acho que sim, ele achava que ali havia os ingredientes, digamos assim, para crescer na fé,
ainda muito puros, não é? Claro Sim. que depois há sempre aquela parte toda animista, mas há uma beleza da alegria da fé, independentemente das dificuldades em que vivem, não é? Das dificuldades no terreno, que isso é um exemplo para nós, que temos tudo o que é do ponto de vista material e que a alegria já desapareceu há muito. Há uma Sim, solidão, é um desinteresse, não é? E indiferença. E ali não, quer dizer, ali sai literalmente o povo para a rua a dançar e a cantar em honra de Nosso Senhor. Eu acho que isso o Papa João Paulo II quis valorizar. O Santo Padre Papa João Paulo II foi um homem da juventude, mas também foi um homem da esperança, que levou a esperança a muitos lugares onde ele passava. Eu mesmo lembro-me que em criança e jovem, sempre que o via na televisão, havia qualquer coisa que acontecia no meu coração e que a emoção era muito grande. Sempre chorava, me emocionava profundamente quando via o Santo Padre passar. E por onde ele passava, havia aquela esperança que ficava no coração de que as coisas vão melhorar, que a presença de Jesus, ela está aqui. Há essa esperança. Ele era esse homem de esperança. Basta pensar que quando ele foi eleito, a primeiríssima coisa que ele disse na sua missa de início de pontificado foi: não tenhais medo, Sim. abri as portas a Cristo, escancarai as portas do vosso coração a Cristo. Ponto 1, porque às vezes temos medo, não é? Sim. Ou ficamos embrenhados nas circunstâncias da vida e parece que tudo é contra. Portanto, se escancararmos as portas do coração a Cristo, Ele ajuda de certeza, Ele nunca nos abandona, não é? E ele era portador de esperança porque já experimentava isso, quer dizer, todo o percurso de vida dele é impressionante. Portanto, ficou órfão de mãe muito pequenino, uma ligação profundíssima a Nossa Senhora, tive uma vida muito complicada, depois o irmão também morreu, não é? Sim. E o pai, depois ele ficou-se órfão, praticamente sem família, aos 20 anos. E num tempo muito duro também. Sim, com os seus amigos também judeus, a vê-los desaparecer e muitos mortos, não é? Como ali ao lado, em Auschwitz. E também o percurso todo do desfloramento da vocação, com a invasão primeiro dos nazis, não é? A perseguição, e ele a ter que trabalhar duramente enquanto disfarçava que estava a fazer para não apanharem como seminarista, não é? E depois a invasão soviética, que durou até ele ser eleito Papa e ainda prosseguiu, não é? E, portanto, ele trouxe uma lufada de ar fresco à Igreja, paradoxalmente, de um lugar que estava vedado, quer dizer, o Ocidente estava muito melhor do que a zona onde ele morava, e, no entanto, a parte da Europa. Sim. E, no entanto, ele era portador de esperança, porque, um bocado como falámos dos africanos, um bocado a mesma coisa, que é quando as circunstâncias são mais adversas, a pessoa, também é sempre num ato de liberdade, mas aponta no que é essencial, e ele estava focado no essencial, e por isso é que ele também, uma das facetas dele que se revelou depois no pontificado foi apostar nos jovens, porque ele sempre investiu muito pastoralmente nos jovens, por ser uma fase da vida determinante, onde as grandes perguntas estão à flor da pele. Sim. E muitas vezes, com a idade adulta, vai-se criando defesas e crostas e cancelam-se essas perguntas que são constitutivas do nosso coração e que ele identificava logo nos jovens e valorizava bastante. Por isso inventou as Jornadas Mundiais da Juventude, exatamente para tomar a sério todas estas questões fundamentais da vida. Portanto, eu acho que a faceta de esperança e a esperança, injeções de esperança que ele trouxe para a vida da Igreja e do mundo, porque muitos que até não crentes ou agnósticos também se deixavam provocar muito pela pessoa e pelo estilo de João Paulo II, porque ele tocava exatamente na coisa mais fundamental e, portanto, não é por acaso que ele também, quando disse: abri as portas do vosso coração a Cristo, porque só Ele verdadeiramente conhece o que está no homem, eu acho que ele estava a falar dele próprio, não é? E viu-se, porque no início do seu pontificado, que foi espetacular, protagonista, ainda jovem, 58 anos, desportista, praticava desporto, era um inovador, viajar com uma grande energia, gradualmente foi-se vendo também o grande sofrimento que Nosso Senhor lhe pediu, não é? Que lhe foi gradualmente tirando as capacidades brilhantes que ele tinha de não poder andar, de não poder falar, de não se poder expressar no seu rosto, que era tão bonito e tão atraente, e que no fim da vida se viu como ele, até isso, Nosso Senhor lhe pediu e que ele não se escondeu, que também acho extraordinário, é a grande liberdade que ele revelou até ao fim, porque como deu tudo a Jesus,
não guardou nada, nem, não ficou presa à imagem, não é? Porque ele podia viver à custa de uma certa imagem, quando ele estava em plenas forças, Sim. mas isso não foi obstáculo. E isso também tem a ver com a esperança que o anima, porque ele era animado por uma esperança muito superior aos clichês do que o mundo atribui como fundamental para ter sucesso. Sim. Objetivamente, eu já tinha chumbado há muito tempo nos check-ups médicos que os CEO fazem, não é? Claro, Portanto, claro. ele é outra coisa, é como Pedro. Sim. E o registro dele era aquele registro que alimenta a esperança até ao fim. Sim. E ele também não ia de acordo com aquilo que o mundo pensava, Tal e mas qual. de acordo com aquilo que era a vontade de Já Deus para a Jesus foi sua assim vida. também. No que é que João Paulo II marcou a sua vida? Eu acho que nisto tudo que temos estado a falar, quer dizer, que eu acho que é uma atitude assim como a dele, necessariamente é uma riqueza humana. Eu uma vez lembro, já depois dele ter morrido, depois foi aquele fenómeno fabuloso, de milhões de pessoas que acorreram para uma última despedida, não é? Quer dizer, o que revelava também de impacto, mesmo no mundo não crente. E uma vez eu estava numa esplanada cá em Lisboa, cá não, em Lisboa, estamos em Fátima, e um desconhecido aproximou-se, porque deve-me ter reconhecido das reportagens e assim, e disse, olha, eu sou agnóstico, mas mantive sempre uma admiração por João Paulo II. Porquê que acha que era? Sim. E eu respondi-lhe uma coisa que é aquilo que mais me impressionava. Era, antes de mais, ele era um homem, quer dizer, ele não cancelava nada do que era. Pelo contrário, a fé nele era um mais. Portanto, valorizava ainda mais todas as facetas bonitas que ele tinha, não é? De genialidade, de atenção ao outro, ele próprio com sentido de humor e, portanto, o lado humano de um santo, isso é que atrai, não é? Não é a parte estritamente religiosa. Claro que ele era religioso, claro que ele rezava, como eu disse, na capela, como ninguém. Sim. Mas talvez a coisa mais imponente era a maravilha do humano. Portanto, eu acho que isso é possível para todos. Eu acho que o nosso Senhor Jesus Cristo devia ser igual, devia ser uma atração do ponto de vista humano que lhe era dada por Deus. Sim. Portanto, eu acho que isso é definidor dos grandes santos, que se deixam que Deus entre neles, escancarar o coração a Cristo. O efeito humano, o impacto humano é de certeza fabuloso. Eu acho que não respondi assim tão profundamente ao Senhor, porque eu não conhecia, mas disse, olha, eu acho que a coisa mais definidora deste Papa, deste grande homem, era a sua grande humanidade, que se revelava como homem, quer dizer, que era, antes de mais, um homem no pleno sentido da palavra, como Jesus foi homem, não é? E ele era tudo para todos, não era só para os cristãos, claro, era para os católicos, era para todos. E era uma pessoa normal, quer dizer, ele passeava para as montanhas e tinha imenso, nas férias, não é? Mandou construir uma piscina, vou-lhe contar um episódio, se tiver tempo. Tem, claro. Uma vez o cardeal Meissner, também já morreu, que era grande amigo dele, foi arcebispo de Colónia, contou-me ele a mim, ele era grande amigo de Fátima e dos pastorinhos, e um dia cruzei-me com ele nos Açores, porque o bispo, na altura, Dom Aurélio, convidou o cardeal Meissner para presidir as celebrações de Santo Cristo, e eu estava lá. Então ele contou-me, foi nos Açores que ele me contou isto, que um belo dia ele foi a despacho, precisava de ir a despacho com o Papa, tinha os assuntos para tratar com o Santo Padre, com o Papa João Paulo II, ele estava de férias em Castelo Gandolfo. E, portanto, em vez de receber no Palácio Apostólico, recebia em Castelo Gandolfo. E ele contou-me, eu cheguei a Castelo Gandolfo, bati à porta, veio o Monsenhor, levava os meus dossiês, e o Monsenhor perguntou, Eminência, por favor, entra. Desculpe, trouxe fato de banho. Era verão, era pleno verão. Sim. E ele disse, não, eu trouxe os meus dossiês. Olha, o Santo Padre recebe-o à beira da piscina. E está na piscina, se quiser... Está ali uma sala com vários fatos de banho. Se quiser usar um deles, pode pôr o fato de banho e vai falar com ele à beira da piscina. Portanto, isto é João Paulo II, com o seu lado completamente humano, mas por que não é? Sim. Portanto, isto, nada é cancelado, não é? Nada da vida do homem que seja bom e bonito e pode servir para louvar a Deus. Claro, com certeza. E isso é que eu acho que é uma das facetas da santidade de João Paulo II, muito evidente. Depois também teve um contacto muito forte com o Papa Bento XVI. De que forma é que a inteligência de Bento XVI se denota nas viagens que fazia e nos documentos que escrevia? Isso é outra faceta muito fascinante, porque sou testemunha do chamamento
para suceder a Pedro, 3 homens radicalmente diferentes, todos eles Totalmente. completamente diferentes. E Bento XVI foi eleito com mais 20 anos do que foi Karol Wojtyła, tinha 78, já estava muito cansado, mas o nível de inteligência dele é incrível. Mas eu conheci-o antes de ser Papa, porque ele veio a Fátima. Ele veio a Fátima em 96, 97, presidir as celebrações, não me lembro se é 96 ou 97, presidir aqui as celebrações de outubro. E tive a sorte de o acompanhar também nas outras visitas que fiz, nomeadamente ao Carmelo de Coimbra, para saudar a irmã Lúcia. E depois o Padre Condor, que era o vice-presilador dos pastorinhos, convidou-me para almoçar com eles no Bussaco. Adorei, claro, aquilo para mim foi fascinante, estar à mesa com o prefeito da doutrina da fé, e percebi que ele era super humilde, muito simples, era uma pessoa muito doce, tímido, e portanto a sua maneira de ser não era extrovertido como João Paulo II. E além disso, ele quando foi eleito tinha muito má imprensa, como sempre teve, neste sentido, que a imprensa pode, como dizia o professor Borges Macedo, pode fazer muito bem ou muito mal. E acho que grande parte dos jornalistas, é muito triste dizer isto, não estão a seguir as visitas do Papa segundo a totalidade dos fatores. Têm uns determinados fatores que lhes interessa, ou por interesses comerciais, ou por indicação dos seus chefes, que muitas vezes acontece, etc. E o que é certo é que ele foi muito atacado, quer dizer, foi muito atacado, se pensarmos bem, por questões preocupantes na vida da Igreja, até parece um museu dos horrores, não é? Com a quantidade de problemas, corrupção, os abusos, etc. Mas se virmos agora, continuam com este Papa. E a imprensa não é má para este Papa. E os problemas continuam, se não agravados ainda, não é? Grande parte ainda não foi resolvido. Há uma tentativa de reformar e de ajudar, mas quer dizer, estão sempre a surgir. O pecado na Igreja existe sempre, existirá, somos humanos, não é? Portanto, isso, eu acho que ele foi vítima desta onda do politicamente correto, ou mentalidade dominante, como quiserem chamar, mas eu acho que ele é um santo, é santo e é um grande doutor da Igreja, e muito ainda está por reconhecer. Foi um grande pontificado, sobretudo porque depois de João Paulo II era preciso haver uma consolidação das razões da fé. E nós reconhecemos isso agora, porque há muita gente que não sabe dar razões da fé. Portanto, alinhou numa realidade sociológica cristã, mas que, se espremermos bem, depois não se reflete na vida, não é? E o Papa, todo o pontificado do Papa Bento XVI foi para alertar exatamente para isso, é que se não mudarmos o rumo de vida, se não fizermos um trabalho pessoal, de adesão pessoal a Cristo, aliás, veio dizer isso aqui a Fátima, da relação pessoal com Jesus, tudo o resto, mais tarde ou mais cedo, murcha, porque já não dá para viver só à sombra das instituições, porque as instituições também estão a perder a fé, de certo modo, não é? Portanto, a fé ou se alimenta todos os dias, como qualquer planta, ou então murcha. E isso, ele disse, sob pena, relembrava o Papa Bento, de vivermos num estado de minoridade, de sermos infantis na fé, não é? O adulto faz o percurso todo intelectual, e se permanece infantil na fé, isso depois já não dá respostas às questões essenciais. Todo o pontificado foi a alertar-nos para isso, inclusivamente, eu acho, e tenho isto como preocupação, que pode acontecer-nos como aconteceu às comunidades cristãs no início do cristianismo, que à volta do Mediterrâneo eram florescentes e agora estão reduzidas, como ele dizia, a livros de história, e terminou. A fé varreu-se completamente dali. E eu acho que ele deixou vários alertas à Europa, e estamos a ver isso agora também, com estas questões, os valores, o que eles invocam como valores da Europa é de arrepiar, e esquecem as raízes cristãs, não é? E isso foi um aviso que o Papa Bento XVI nos deixou, espero que não se confirme, mas é claramente o Papa das razões da fé. É o Papa da fé e, entretanto, chega Francisco muito rapidamente, que o nosso programa já está a Isso chegar é uma força da natureza. Mas é bonito ver como cada Papa, eles se complementam uns aos outros, não é? É cada um para o seu tempo. É toda outra faceta, que é uma vertente, é muito latino-americano, portanto vem um bocado despentear-nos, não é, destes nossos esquemas. Ele mesmo diz que prefere uma igreja acidentada do que estagnada, a cheirar a mofo. E creio que sim, que nós vivemos em tempos conturbados e não parece que neste momento a vida da Igreja esteja assim muito pacificada, quando se olha para a instituição como tal, não é? Sim.
Mas eu acho que a vida da fé continua a florescer, às vezes em lugares e em contextos que não dão nas vistas, que é quase sempre assim, não é? Sim. Que o bem é subversivo, mas discreto, e o mal é que ocupa muitas vezes as primeiras páginas. E às vezes o Papa Francisco ocupa as primeiras páginas pelas piores razões, porque também ele muitas vezes é manipulado, segundo essa tal agenda de interesses que muitos jornalistas querem que ele fale sobre, e só isso é que é interessante. Sim. E mais nada, quando no fundo a vida de fé sólida é muito mais profunda do que isso, não é? Claro. E creio que o Papa Francisco vem de um contexto onde a estrutura e o peso da estrutura não lhe dizia muito. E depois tem um estilo, às vezes acho que ele é um bocadinho impulsivo como o São Pedro. O São Pedro também dizia, faça e aconteça, e depois afinal às vezes quem em si, já aconteceu ao longo deste pontificado várias coisas que depois ele vem atrás dizer que afinal não é bem assim. Mas depois no fundo ele ama muito Nosso Senhor, não é? Sim. E é o primeiro, aliás, é o único Papa, daqueles que eu conheço, mas quem sou eu, só conheço 3, mesmo assim, que pede todos os dias, sempre que fala, sempre pede para rezar por ele. Sim, e uma vez perguntei-lhe porquê. No avião perguntámos-lhe, Santo Padre, porquê que o Senhor está sempre a pedir para rezar por si? E ele respondeu isto, de certo modo, como o Pedro reconheceu, o apóstolo, que é porque eu, desde que fui ordenado bispo, percebo que é uma dimensão de tal maneira de responsabilidade, a missão de um bispo, que do ponto de vista humano é impossível, se não for com a ajuda de Deus. Sim, portanto, está sempre a pedir a todos, ele diz que pede mesmo a Nossa Senhora para rezar por ele, até a Nossa Senhora, sempre para interceder por ele, porque ele sozinho não dá. E isso também é bonito, que é uma confiança a humildade total. Dele também. É uma confiança total. Outra coisa também que me parece que tem graça, que é definidor dele, que é a grande liberdade dele em função aos problemas, porque estes problemas todos pesados e horrorosos e que nos angustiam, e que são uma tristeza também, não é? E que leva muita gente a escandalizar-se, e com razão. Sim, eu, claro. Quer dizer, percebo lindamente. O Papa herdou isso tudo e ainda continua com eles, não é? Claro. Pronto, para resolver. E uma vez no avião perguntaram-lhe, Santo Padre, qual é a coisa pior desde que é Papa? Assim, o que é acha assim mais difícil? E nós todos em suspense, será que ele vai falar neste tal Museu dos Horrores? Toda a gente fala, que ocupou as primeiras páginas. É pior. Já sei. Uma maldita dor ciática que me apareceu. Portanto, mostra também que, quer dizer, se a pessoa acha que ele é que resolve, quer dizer, Nosso Senhor ajudará, não é? Claro. Nos tempos que ele entender, e que se calhar estamos numa fase da barca um bocado com convulsões, para haver uma purificação e se calhar, como dizia o Bento XVI, uma minoria, mas mais qualificada do que a maioria sociológica que era de antes. Não sabemos. Mas, de qualquer modo, são homens com uma grande liberdade, todos estes 3, que eu tenho o privilégio de ter testemunhado e espero continuar a testemunhar. Nós também. Aura Miguel, muito obrigada pela sua vinda aqui ao nosso programa, pela riqueza da sua partilha, que acredito que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que era quando começou. Isso é verdade. Acredito que mais rica. Mas para mim também só tem sentido partilhando com os outros. Por Exatamente. Isso, com muito gosto aqui estive. E acredito que lá em casa até queiram um novo programa, porque é tanto detalhe, são tantas coisas, tantas histórias, e que acredito que tocou o meu coração, acredito que em casa também tenha tocado o seu coração. Muito obrigada. Obrigada eu. E assim que está em casa, bem-aja por acompanhar a Canção Nova, por nos ajudar nesta missão de evangelizar. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.